A paz do Senhor, meus queridos irmãos, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos continuar falando sobre os dons ministeriais. E hoje nós vamos falar sobre o ministério de mestre ou doutor. Esse é um ministério muito importante na igreja, é um ministério que nós temos como maior exemplo Jesus Cristo como mestre, e é um ministério que a igreja necessita de pessoas vocacionadas. Então, eu convido a você a prestar atenção nesta aula, a aprender junto comigo e, quem sabe, despertar esse dom ministerial na sua vida. Vamos orar para iniciarmos? Senhor meu Deus, nesta manhã chegamos na Tua presença e Te agradecemos por esta oportunidade de estarmos reunidos, aprendendo mais de Ti. Que o Senhor esteja conosco nesta escola dominical, que o Senhor visite a cada um no seu lar, que possamos aprender de Ti. Senhor, me capacita, que eu seja o Teu instrumento nesta manhã para direcionar esse estudo. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos irmãos, agora nós vamos ler, meditar e memorizar o texto áureo. Ele se encontra em Romanos, no capítulo 12, versículos 6 e 7. Vocês vão observar aí que ele não está por completo. Ele enfatizou o ministério do ensino, porque fala do ministério de profeta, fala dos outros, Mas ele fez um corte e intensificou o do ensino. Amém? Vamos ler? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12, versículos 6 e 7. Vamos mais uma vez? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. Bom, agora nós vamos para a nossa introdução. E antes, vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe. Quem está com a revista da Escola Bíblica, que nós estamos trabalhando, Os Dons Espirituais e Ministeriais, é uma revista do segundo trimestre de 2021, publicada pela CPAD, pode ler na lição 10, já tem escrito esses versículos. E quem não estiver com a revista, pode utilizar a sua Bíblia. Nós vamos ler porque vocês vão observar que durante todo o estudo vai ter essas citações novamente. Então, eu não vou ler depois, mas a gente vai relembrar o que a gente vai ler agora, ok? Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29 diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Agora nós vamos para Atos, capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado como Herodes, o tetrarca, e Saulo. Agora nós vamos para Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. E o 7,
Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Esses versículos foi o nosso texto áureo, que, como eu falei para vocês, o escritor desta lição, ele fez um corte, tirando a parte que fala da profecia e do ministério, enfatizando do ensino. Porém, agora nós lemos ele, acabamos de ler na íntegra, né? Ele completo. E agora nós vamos para o capítulo 3 de Tiago, versículo 1, que diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Então, estes versículos eles vão estar contemplando toda a nossa lição de hoje. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive. Culturas, teologia, filosofia e etc. Tão nobre é a função do mestre na igreja que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Está em Romanos 12, 7 e 1 Timóteo 4, 13. Então, o ministério do ensino, vamos dizer assim, de mestre, de doutor, ele é primordial na igreja. E aqui fala, né? Exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive. Então, com certeza, nessa era que nós vivemos, nós temos que ensinar a palavra do Senhor. Ela não muda, mas ela se aperfeiçoa, vamos dizer assim, porque ela se renova. Então, a palavra do Senhor, ela é a mesma, mas ela se renova todos os dias. E aí a gente tem que administrar isso, visualizando o tempo que nós vivemos, a cultura, a teologia, a filosofia. E fala que o mestre ele tem que se esforçar intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Então, nós sabemos que ele é um dom que Deus dá, porém não basta somente ter o dom, tem que se esforçar também, porque precisa de ter um determinado tempo, uma preparação para estudar, para se dedicar a esse ministério. E é sobre isso que nós vamos falar também nesse estudo de hoje. Bom, agora nós vamos para nossa primeira parte. Jesus, o mestre por excelência. Então, nós vamos aqui ver que Jesus é o maior exemplo que nós temos de mestre. E no primeiro tópico, nós vamos falar do mestre da Galileia. Doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Mateus 4:23. Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade. Mateus 7, 28 e 29. Então, nós sabemos que Jesus, ele foi o grande mestre, ele é o grande mestre. Ele veio aqui na Terra e ele cumpriu esse ministério baseado no amor. Então, ele ensinava a todos que se aproximavam dele, ele ensinava, tanto nas ruas, tanto nos lugares que ele andava, como nas sinagogas. Ele estava ali, ensinando a palavra do Senhor, ensinando a vida dele, ensinando sobre ele mesmo, porque nós sabemos que ele era Deus também. E não tinha aquele que não se impactava com o ensino. Ou a pessoa amava Jesus, ou ela odiava Jesus. Não tinha outra saída. E o que eu achei interessante, quando eu estava estudando essa lição, é o que o escritor dessa lição,
O autor dessa lição colocou bem aí no finalzinho. Vou até ler porque eu achei muito forte. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Olha que interessante. Então, ele transtornava a consciência do acomodado. Se a pessoa estava acomodada, depois de ouvir o ensinamento de Jesus, com certeza a mente dela ia ficar ali, ó. Ia acontecer algo diferente. A consciência dele ia mudar, ia ser transtornada, como fala aqui. E aquietava o coração do perturbado. E aquele que estava perturbado, aquietava o coração. Então, a gente viu aí que o Mestre Jesus, o nosso Mestre, ele ensinava com autoridade e com amor. O Mestre Divino, nosso segundo tópico. Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Essa passagem se encontra em João, no capítulo 3, aí cita os versículos 1 e 2, mas eu convido os irmãos a lerem todo esse contexto, porque Nicodemos ele era um homem muito estudado, né? Ele era conhecedor das escrituras hebraicas e ele foi ter com Jesus, ele teve um momento com Jesus e ele reconheceu, ele falou assim, não, ele só pode ter assim, como eu posso dizer, só pode ser de Deus mesmo o que ele ensina. E você sabe, né, que Jesus, ele, com a sua sabedoria, ele aproveitou essa oportunidade e falou, aquele que não nascer de novo não poderá entender, né, não poderá viver, não poderá saber como que é o reino de Deus. E aí Nicodemos, como assim? Como é que um homem velho pode nascer de novo? E aí Jesus continuou ensinando ele, e aí os irmãos podem ler novamente depois essa história. Então, a gente vê aí que mesmo pessoas assim com autoconhecimento, grandes doutores da época, reconheciam que Jesus, ele era um mestre divino, um mestre de Deus, porque ele era Deus, ele é Deus. E, terceiro tópico, o mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Isso também se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 4 e 5. Aí cita os versículos 4 e 5, mas eu convido os irmãos a lerem todo o contexto, não ficar só nesses versículos também. E aí tem uma passagem que eu acredito que a maioria dos irmãos já conhece, inclusive faz parte dos sacramentos que nós temos, porque nós temos o batismo, a Santa Ceia e a lavagem dos pés. E aqui, Jesus, com a sua humildade, ele fez o que após a ceia? Ele pegou a toalha e foi lá, né, com a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los. E ele ensinou aqui, na prática, sem falar, mas na prática, a humildade. E ele nos ensina a continuar fazendo isso também. Então, o mestre por excelência, que é Jesus Cristo, ele nos ensina tantas coisas e a base de tudo é o amor. Ele ensina com autoridade, ele ensina por ser Deus, ele ensina com a instrução divina e ele ensina com a sua humildade. E fica para exemplo para mim e para você, esse mestre
que faz parte das nossas vidas e que é por meio dele que nós temos a oportunidade de ter livre acesso ao Pai. Bom, meus queridos, agora nós vamos para a segunda parte, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Então, como é que começou esse ensino? Tópico 1. Uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Então, nós sabemos que Jesus, ele cumpriu o ministério dele aqui na terra, ele foi crucificado, ele foi morto, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e depois ele teve um momento ainda aqui na terra, e o corpo dele não era como o nosso mais, porém ele subiu aos céus. E ele, antes de subir aos céus, ele determinou aos discípulos que eles ensinassem a todas as nações. Porém, em Atos a gente vai observar que eles foram revestidos de poder, com a descida do Espírito Santo. E a partir desse momento, eles começaram a ensinar a todas as pessoas. A gente vê que Pedro, né, ele foi muito usado por Deus. Ele se apropriou desse poder, dessa autoridade que Deus deu, e milhares de pessoas se converteram por meio da palavra dele. E esse ensinamento continuou por todos naquela época, e é um dom que Deus deu aos seus discípulos e a demais apóstolos que a gente viu aí, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Mas isso não significa que a gente só obedecer a ordem de Jesus, ter o dom, que a gente não precisa se preparar. A gente também precisa ter o estudo, a gente precisa se aperfeiçoar intelectualmente também. Então, primeiro a gente vê aí que foi uma ordem de Jesus, né? Ele determinou aos discípulos que ensinassem. E essa ordenança também fica para mim e para você. Tópico 2. A doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2:42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Além disso, acrescenta que a cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, no verso 43. Então, eu falei um pouquinho aqui antes, me adiantei, né? Então, assim, muitos, eles aprendiam com os discípulos. E aí fala, né? Na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E aquelas pessoas, elas eram impactadas. E eles, os apóstolos, eles seguiam exemplos de Jesus. Muitos ensinamentos de Jesus não foi só verbalmente, não foi só falando, mas foi pelas suas ações. E aqui a gente vê que os apóstolos, eles aprenderam muito bem isso, que pelas suas ações muitos se convertiam, muitos aprendiam. E o crescimento era grande dos novos crentes naquela época. Agora nós vamos para o tópico 3, ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do Colégio Apostólico, Atos, capítulo 5, versículo 42, e depois vocês podem conferir nos versículos 40 e 41. Nós falamos sobre o Colégio Apostólico naquela lição sobre o ministério de apóstolo. Inclusive, fui até eu que ministrei essa aula. E o Colégio Apostólico era formado
pelos seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos que se tornaram seus apóstolos, né? Como a gente já estudou. Falando aos anciãos, de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, versículos 20 e 21. Então, nós vimos também que Paulo, que era Saulo, né? Ele era um homem muito estudado, ele teve oportunidade de aprender com mestres e ele perseguia os cristãos, porém ele teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus ressurreto. E ele, depois disso, ele começou a ser um verdadeiro mestre. Ele ensinava a todos, aonde ele passava. E ele falava tanto para os judeus como para os gregos, não importava a etnia, ele estava ali pronto a falar sobre Deus, sobre a fé ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica para exemplo nosso a vida dos apóstolos que tanto levavam a palavra como na sua prática ensinava também a todos naquela época. E isso é para a gente despertar, porque no tempo de hoje, nos dias atuais, a gente precisa de mestres, de doutores que sigam esses exemplos, que tenham amor pelas vidas, que tenham vontade de ensinar a palavra do Senhor e que as suas vidas sejam verdadeiros testemunhos para que muitos sejam edificados. Bom, meus queridos, agora nós chegamos na terceira parte, a importância do dom ministerial de mestre. Primeiro tópico, uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. Efésios 4,14 e Oséias 4,6. Então, meus queridos, é uma vocação, é um dom de Deus, o ministério do ensino. E as igrejas, elas precisam investir nisso, porque o mestre, o doutor, ele precisa se aprofundar, ele precisa estudar a Bíblia, interpretar a Bíblia, né? A exegese que eles falam, que é uma matéria, né, que nós estudamos nos seminários, na teologia, que é a verdadeira interpretação da Bíblia. A gente precisa saber as histórias, o tempo bíblico, aonde se passava, e nós precisamos compreender também com discernimento do Espírito de Deus. Então, tudo isso faz com que a gente esteja apto a ensinar e que não fique aquele ensino raso, um ensino onde as pessoas não se aprofundam e qualquer pessoa fala qualquer coisa e, infelizmente, muitos, por falta de conhecimento, acabam acreditando em falsas palavras e, às vezes, pode até se desviar da fé. Então, é importantíssimo que haja mestres, que haja os doutores, e é uma necessidade da igreja para que possamos nos aprofundar, que possamos nos alicerçar na palavra de Deus, que nada venha fazer com que a nossa fé se esmoreça, mas que possamos ter uma fé madura, uma fé que nada venha nos abalar. Mas isso a gente precisa estar ensinando e precisa estar apto a aprender também. Eu, como professora da Escola Bíblica Dominical, e gosto muito do que eu faço, eu acredito que sim, é um dom ministerial na minha vida.
eu vejo que nós, professores, nos dedicamos e nós ficamos mais felizes ainda quando nós temos alunos que têm sede de aprender. E nós que ensinamos também somos alunos, porque a gente nunca deixa de aprender. Quando a gente acha que sabe muito, é aí que a gente não sabe nada, ainda mais voltado para os ensinamentos de Deus. Então, isso é uma necessidade na igreja, e eu digo, não só para que haja mestres, mas que haja alunos também com essa sede de aprender. Tópico 2. A responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Então não significa que você fez aquele discipulado, se batizou, acabou. Não, não. Aí que está começando. Aí que a gente precisa estudar mais a palavra de Deus. A gente precisa se aprofundar. E o interessante é que tanto o discipulador como a pessoa que está sendo discipulada, os dois aprendem. É uma troca. E o Espírito Santo de Deus, ele age por meio desse ensino. E eu fico muito feliz de estar numa instituição, que é a nossa igreja, a Igreja de Deus no Brasil, e especificamente a Igreja de Deus no condomínio Beija-Flor, aqui em Sobradinho, que é uma igreja que prioriza o ensino. E nós vimos que a nossa igreja tem a oportunidade de não ficar só nesse discipulado, mas a partir do momento que a pessoa é batizada, ela é convidada a participar da escola bíblica dominical e dependendo da faixa etária tem uma classe para ela. Então isso se chama zelo à obra do Senhor e que nós que fazemos parte dessa membrança possamos continuar priorizando isso em nossas vidas e valorizando os nossos mestres também. 3. Requisitos necessários de mestre. Então, quais são os requisitos que um mestre precisa ter? Letra A. Um salvo em Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, 10 ao 13. Então, meus queridos, se você não tem a convicção da sua salvação e que a sua salvação vem por meio de Cristo Jesus, como é que você vai falar de Jesus? Como é que você vai ensinar a palavra dele? Como é que você vai estar apto para convencer alguém daquilo que você não acredita? Então, nós, que somos mestres, somos doutores, precisamos sim e ser um salvo em Cristo Jesus. E eu convido os irmãos só para a gente testificar isso, a abrir as suas Bíblias em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 10 ao 13, que diz assim. Capítulo 2, versículos 10 ao 13. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então, convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. Letra B. O hábito de ler. Infelizmente, a gente sabe que o hábito de ler não é tão cultural na população brasileira. Mas o mestre, ele precisa ter o hábito de ler. E sabe o que eu achei interessante quando eu estava estudando? Que nas referências, tanto em 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, e tanto na segunda carta,
é o mesmo versículo. Aí eu ainda falei assim, será que foi erro da revista? E não foi. Nesses 2 versículos fala sobre o apóstolo Paulo. O quanto que o apóstolo Paulo, ele era um homem que ele tinha o hábito de ler. E eu convido os irmãos também, que já estão com as suas Bíblias aí, a ler comigo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. E depois nós vamos para 2 Timóteo 4,13 também, que diz assim, 1 Timóteo 4, versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Então, isso aqui foi uma orientação que o apóstolo Paulo deu. Persiste em ler. Então, nós temos que ter esse hábito. Agora, vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então, olha aqui, gente. O que é que Paulo estava pedindo aqui? Principalmente os livros. Então, a gente tem que priorizar esse hábito, o hábito da leitura. Mas eu sou mestre na igreja. Eu ensino na igreja, ensino as pessoas a Bíblia. Eu tenho que ler só a Bíblia? Não, gente. A gente precisa estar atualizado. Nós precisamos aprender as ciências que nos são postas. E nós precisamos estar nos atualizando também. Nesse período remoto, nós, professores, aqui da nossa igreja, nós precisamos o quê? Nos aperfeiçoar. Porque a gente está dando aula de forma o quê? Virtual. E a gente teve que se apropriar das ferramentas. E muitos de nós não sabíamos usar. Eu mesmo estou aprendendo a cada dia. Então a gente precisa estar se atualizando. E muitas dessas atualizações a gente precisou o quê? Ler. A gente precisou estudar. Então a gente precisa tanto ler a palavra de Deus, se aprofundar nos estudos teológicos, como nos outros estudos também. E aí eu já dei uma introdução para a letra C, que é o preparo intelectual. Então a gente precisa estar estudando, nos capacitando intelectualmente também. Precisamos ter um ensino secular, precisamos nos aperfeiçoar, precisamos estar atualizados com as notícias e sim, vendo a palavra de Deus se cumprindo também. E na letra D, um coração em chamas. Então, o mestre, o doutor, ele tem esse dom, essa vocação, isso arde, essa vontade de ensinar. Isso grita, vamos dizer assim, na vida do mestre. Então, esses requisitos, eles são necessários. E se você que está assistindo essa aula está vendo que você tem esses requisitos aí, você pode ser um mestre. E a gente às vezes acha que o mestre e o doutor, ele precisa estar lá na igreja, lá na frente para ensinar. Não. Vamos seguir os exemplos dos discípulos. Eles ensinavam onde eles estavam. Eles faziam reuniões em casas, na rua, nos lugares onde eles estavam. Então comece aí o ministério que Deus te deu. Amém? Agora nós vamos passar para o final da nossa lição, que é a nossa conclusão. É preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Atos capítulo 17, versículos 15 ao 31 e Tito 1:12.
Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam, homens cheios do Espírito, mas, do mesmo modo, com a mente iluminada, para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. 1 Pedro 3,15. Então, amados irmãos, eu concluo essa lição muito feliz, porque esse ministério do ensino é um ministério que sempre ferveu no meu coração. E eu sempre estive envolvida com isso, desde quando eu comecei a minha caminhada com Cristo. E eu fico muito feliz de saber que é um dom que vem de Deus, porque de mim mesma eu não sou nada. E Deus sabe o quanto que eu tenho temor de estar preparando uma lição, de não falar aquilo que o apraz, de não falar a verdade, porque eu sei que um dia eu vou prestar conta disso, assim como os nossos professores da escola bíblica. E eu não poderia terminar esta lição sem agradecer aos nossos mestres. Nós temos professores aqui na nossa escola bíblica dominical que têm se dedicado de uma forma linda, de uma forma especial, para que você aí na sua casa receba esse estudo. As crianças, os pré-adolescentes, os jovens e os adultos, todos têm essa oportunidade. E assim eu digo a você, aluno da escola bíblica, se esforce também. Se esforce para ser um bom aluno, porque um bom aluno, ele tem tudo para ser um bom mestre. Quem sabe amanhã é você que vai estar aqui, na frente, ensinando para os irmãos. Eu agradeço essa linda oportunidade e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que todos tenham um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém.